Muitas pessoas acham que esses caras são gênios. Não, não são. Quem é gênio é o colégio invisível que está atrás deles, que dá tudo o que eles têm que falar e determina tudo o que eles têm que fazer. Eles são apenas o ator e as pessoas ovacionam um ator que as está levando ao caos mais profundo. Então, não é apenas dopamina. A psicopatia, então, multifatorial, envolve vários sistemas de estímulos que, então, são meios de interesse para eles. Então, existem vários modelos, eu não vou ficar aqui você tem algumas literaturas que você pode utilizar. E o mecanismo dopaminérgico mais perigoso que a pessoa tem que entender quando entra nele é esse mecanismo antecipatório, né? Então, do ponto de vista da dopamina, não é ter o que realmente importa, e sim a sensação de poder vir a obter algo, qualquer coisa que seja novo ou que se adicione ao caminho que ele está desenvolvendo, né? Então, a partir desse entendimento, a diferença entre possuir algo versus antecipar, podemos entender que de uma maneira nova e revolucionária, porque nos comportamos como nos comportamos no amor, nos negócios, no vício, na política, na religião, e podemos até prever esses comportamentos em nós mesmos e nos outros. Então, no livro que é a molécula do mais, né? The Molecule of More, molécula do mais, como uma simples molécula em seu cérebro é capaz de dirigir, manipular o amor, o sexo e a criatividade e determinar o futuro, né? O destino da raça humana. Então, o professor e psiquiatra da Universidade George Washington, Daniel Lieberman, é medical doctor, e o palestrante da Universidade Georgetown, Michael Elong, apresentam uma proposta que pode mudar as vidas. Grande parte da vida humana tem um componente não considerado que explica uma série de comportamentos que antes eram considerados não relacionados, incluindo porque os vencedores trapaceiam, porque os gênios frequentemente sofrem de doenças mentais, ou quem está jogando esses joguinhos na internet, né, que ficam jogando esses joguinhos eletrônicos, então eles não conseguem parar. É um mecanismo dopaminérgico, porque quase todas as dietas falham e porque os cérebros deliberais e conservadores são realmente diferentes. Então, porque somos obcecados com as coisas que queremos, entediados quando as conseguimos? Porque o vício é perfeitamente lógico para um viciado. Porque o amor muda tão rapidamente de paixão para desinteresse. Porque algumas pessoas são liberais obstinadas e outras conservadoras radicais. Porque estamos sempre esperançosos por soluções. A salvação, não deu. Aí vem o outro lá, a salvação, não deu. Indulgência, lá, a salvação. Né? Mesmo nos momentos mais sombrios, pessoas continuam no mesmo mecanismo dopaminérgico. Então, ele vai nos salvar. E tão bons em descobri-las, né? Então, a resposta é encontrada em uma única substância no cérebro, a dopamina, e, claro, a falta do conhecimento. Nós estamos falando em dopamina, então é um foco, mas a coisa mais grave da humanidade é a falta da capacidade de conseguir enxergar o que acontece agora, principalmente baseada no o que aconteceu de verdade. Mas como a memória é tão ruim de longo prazo e também não há um grande interesse em estudar a verdade, aceitam as narrativas mentirosas. Então, as narrativas da mentira atual servem e são aceitas. Então, desejo, dopamina, prazer e opioides é exatamente aquilo que está naquele filme, que é show da Broadway, que é Cabaré, Money, né? Então, Cabaré, de 1966, que é o filme com a Liza Minnelli e Joel Grey, acho que acertou. O dinheiro faz o mundo girar, porque o dinheiro compra prestígio, poder, sexo e brinquedos grandes. Tudo isso se resume à mesma coisa, mecanismo da recompensa.
Então, existem inúmeras recompensas por aí, muitas moldadas pela cultura, religião e reality show. No entanto, a verdade subjacente e incansável e onipresente é que é o impulso de chegar lá, né? Então, quando elas veem o reality show, elas não fazem nada, elas estão sentadas no sofá. Mas é o impulso do cara na vida que eles acham que é real, nas Kardashian ou no cara que está lá no meio do mato, eles acham que ele está lá daquele jeito, que ninguém vai o ajudar, ninguém lembra que tem cameraman, iluminador. Então tem toda uma equipe com o dito cujo, mas elas acham que ele vai chegar lá e elas se projetam sobre esses caras. E, de novo, usando o mesmo exemplo, elas acham que Justin Baldoni processa Blake Lively e Ryan Reynolds por 400 milhões. A história é tão ridiculamente ridícula, tão absurdamente idiota, tão retardadamente retardada, que é impossível ser real. Mas as pessoas ficam brigando lá, porque é lei, então isso tudo é dopaminérgico e redutor cerebral. Não vem todo o dinheiro que esses caras ganharam para gerar isso por detrás. E como isso é um laboratório fantástico para o sistema estudar o estado mental das pessoas. E como é fácil levá-las de um lado para o outro. Elas acham que elegeram Trump. Não! O sistema quis que você votasse nele, porque o sistema fez o outro lado ficar feio. Mas se o sistema quer, faz o contrário. Né? O sistema faz o que quer, porque as pessoas são levadas pela narrativa e seus impulsos dopaminérgico e a falta de um processamento, de um nível cerebral baseado em memórias reais e capacidade cognitiva, as leva nessa direção. E tem mais um mecanismo muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Entre outras coisas, mas agora vem a parte mais interessante, pelo menos para mim. Então, o ímpeto para sair da cama é geralmente uma busca por recompensa, para pagar a conta de luz, ou entrar nos portões do fogo de Mordor para destruir o anel. Então, os pequenininhos aqui se arrastando por 3 filmes e vários livros, né? E arrastando, carregando o anel que ficava falando na cabeça e tentando, coitado. E isso tudo, então, é a busca por atingir um objetivo e eles têm que estar com a dopamina certa para poder chegar e jogar o anel lá embaixo. Então, essa recompensa é ruim? Não, depende de como você a vê. O herói, aqui está Star Wars, que eu gosto tanto, né? Episódio 4, a série original. O herói merece a medalha no peito. Ele foi um herói. Então, ele fez isso porque ele tinha a dopamina no lugar certo, né? O problema é a falta do balance, desse equilíbrio. Então, nossa sociedade não sofre com a incapacidade de acessar recompensas. Nós as tornamos nossa maior prioridade, porque ela perdeu a visão clara do que é que devemos fazer e do que realmente está acontecendo. Então, elas querem recompensa. Eu votei no cara, eu quero a recompensa. Mas o cara está lá para te enganar. Mas ela não quer enxergar isso, porque ela vai ficar defendendo o cara. Se você falar mal do cara, ela vai ficar de mal com você. E por aí vai. Agora elas estão em todos os lugares e prontas para serem aproveitadas e praticamente ninguém precisa de estratégias extras, além das que já possuem para localizá-las e acessá-las. Você não precisa ir além das mídias sociais, pornografia online, sua farmácia, sua loja de bebidas e sua geladeira. Eu coloquei aqui o velho Mutley, medalha, medalha, medalha. Há mérito na recompensa? Então, hoje nós temos uma sociedade sem mérito. E a palavra mérito se tornou uma palavra proscrita pela esquerda, né? Mérito é um insulto. Então, medalha, 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 gera, então, um cérebro doente. Então, a recompensa é o primeiro e mais importante. A recompensa é também o fim. Aí nós olhamos para a história da recompensa, e isso é um implante, que surge com o implante religioso,
Então é o mesmo mecanismo. Seja bonzinho, obedeça a Deus, aquele lá criado, personificado, inventado pelo homem. Obedeça a Deus. Aqui as leis. Faça tudo bonitinho do jeito que a gente fala. Se submeta. Rale os joelhos, fique de joelhos. Entregue tudo que é teu para nós, os representantes do Deus. E no final você será recompensado com uma ida ao mundo divino. Mas depois que morrer, nessa vida, você não vai ter nada, mas será feliz, né? Então, no cristianismo, a ideia de uma recompensa sem mérito é que as pessoas são justificadas somente pela graça. Então, a graça, e não pelo seu próprio mérito. Isso significa que as pessoas são aceitas por Deus e recebem o Espírito Santo através da fé em Cristo. Significa submissão. É o que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Venha, Drex. Venha CBDC. Você vai receber a graça se você se submeter, se você obedecer, se você fizer tudo bonitinho. Aí você recebe a graça de Deus, que é poder usar umas moedinhas na sua carteira digital. Porque senão você é proscrito e punido pelo Deus, pelo sistema que hoje se configura como o Deus no sistema. E as pessoas não entendem o jogo com as criptomoedas. Então, estão jogando as pessoas para criptomoedas. Ou libertário! Libertário! Não entendem quem está por trás no curso Crypto Solution. Eu fui mostrando quem é que está por trás de tudo isso. E o jogo que é condicionar as pessoas fugirem, então, para a moeda digital, para no final não sobrar mais nada, a não ser tudo ser digital. E o digital é controlado pelos mesmos, centralizado ou descentralizado. Depende de como você estuda a coisa. Então, esse mérito no cristianismo, na teologia cristã, o mérito surge quando a boa obra de um crente incorre em uma recompensa futura. Pendura lá, né? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. De um Deus gracioso. O papel do mérito humano na vida cristã tem sido um ponto de disputa entre católicos e protestantes, mas no final acaba no mesmo lugar. Se submeta, né? Então a China acaba de criar essa graça divina, de anunciar, em 2022, uma nova lei de crédito social. Aqui está, né, o que a graça do Pai da nação, o Deus, vai dar. Em 2023, o economista Jim Rickards alerta sobre uma CBDC apoiada que permitiria ao governo controlar ou bloquear o movimento de pessoas para outras cidades e fazer qualquer coisa. Então, esse sistema que vem vindo aí, é assim, você vai ter a graça, receber a graça do sistema ou não. E as pessoas não estão entendendo que tudo que está sendo feito agora está levando elas para o vício, para o treinamento, para a doutrinação, para obliterar o lobo frontal, danificar o lobo frontal, os núcleos accumbens cerebrais, inflamação cerebral para deixá-la completamente à mercê de estados de depressão ou de saltos quânticos, porque alguém vai me salvar, né? Então, quando a recompensa se torna o objetivo principal, sobrepujando todo o resto, a consequência final pode ser o vício, que é o que está sendo empurrado mais do que nunca pelo sistema, e vemos a cada vez mais sendo propiciado, né, para as pessoas. Talvez o ponto mais baixo da infelicidade. Portanto, entender o funcionamento interno da recompensa é fundamental para qualquer discussão sobre benefício ou prejuízo pessoal ou social. Mas onde que isso tudo se controla se você estiver entendendo que eu estou falando com múltiplas áreas do conhecimento? É fundamental controlar a inflamação. Então, se você não controlar a inflamação crônica, não modular essa inflamação crônica, todo o resto vai desencadear mais fácil.
Então, no que tange cursos na área da saúde, esse é o principal ponto. O segundo ponto é entender, porque é o segundo curso que está associado a esse combo, é entender o quanto isso gera o que se chama de distúrbios mentais e doenças mentais e etc. Eu prefiro a parte de distúrbios mentais. Todas elas são originárias em um ponto central. Inflamação crônica causada por tudo que eu já falei e falta da capacidade de enxergar e controlar as coisas. Falta de conhecimento. Não é só sobre a inflamação, é sobre a enganação que o mundo faz. E para isso a pessoa tem que estar em condições de se esforçar, ter a dopamina certa, de se esforçar para esse caminho.